Você já reparou como a comparação virou quase um reflexo automático? A gente abre o Instagram e lá está, uma mulher com o corpo perfeito, o cabelo impecável, o relacionamento de novela, o sucesso profissional, a viagem dos sonhos. E antes mesmo de perceber, você já está se perguntando: por que eu não consigo ser assim? Por que parece que todo mundo está mais à frente do que eu? Será que eu estou atrasada na vida? E é nesse momento, silencioso e cruel, que nasce a comparação. Um vírus invisível que vai corroendo sua autoconfiança, tirando o brilho do que é só seu e te fazendo esquecer de uma verdade poderosa: ninguém é você. Mas o problema é que o mundo te ensinou a competir. Desde pequena, te disseram para ser a mais bonita, a mais magra, a mais inteligente, a mais desejada. E sem perceber, você cresceu acreditando que a felicidade é um pódio e que sempre tem alguém melhor que você ocupando o primeiro lugar. Mas a real é que o pódio nunca existiu. O que existe é um espelho, e ele reflete o quanto você ainda precisa se escolher. E é aí que mora o maior desafio: olhar para si mesma com compaixão, sem julgamento e sem comparar seu capítulo 1 com o capítulo 20 de outra mulher. Sabe o que acontece quando você vive se comparando? Você entra num ciclo de autoexigência e insatisfação sem fim. Você começa a duvidar do seu valor, a adiar seus planos, a se sabotar, a diminuir suas vitórias, porque a dela é maior. E quando percebe, a mulher incrível que existe dentro de você está lá, apagada, esperando uma permissão que nunca vai vir do outro. Mas deixa eu te contar uma coisa: você não precisa competir para brilhar. Quando você acende sua própria luz, você não apaga a de ninguém, você ilumina o caminho de todas. Porque mulher poderosa não disputa, ela inspira. Ela entende que o sucesso da outra não é uma ameaça, é uma prova de que também é possível para ela. O despertar das poderosas começa exatamente aqui, no momento em que você decide parar de se medir pela régua dos outros e começa a construir sua própria régua. Porque o que é ser poderosa? De verdade. É ter coragem de ser quem você é, mesmo quando o mundo tenta te colocar dentro de uma caixinha. É se olhar no espelho e enxergar não o que falta, mas tudo o que já floresceu. É entender que o seu tempo é diferente, o seu caminho é diferente e a sua missão também. Então, se você está cansada de se sentir pequena diante das outras mulheres, se está cansada de se comparar, de se cobrar, de se sentir atrasada, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar como parar de se comparar, como aprender a olhar para si mesma com orgulho e como transformar a energia da competição em combustível para sua evolução. Mas antes de continuar, eu quero que você faça um acordo com você mesma agora. Prometa que, a partir desse momento, você vai escolher se comparar apenas com quem você foi ontem. Porque o seu único parâmetro é o seu próprio crescimento. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Você só precisa ser mais fiel à mulher que você nasceu para ser. E quando você entende isso, a comparação perde o poder, a insegurança se cala e nasce dentro de você uma força tão grande, tão luminosa, que ninguém pode mais apagar. A primeira coisa que você precisa entender é que comparação é um sintoma, não a causa. Ela não nasce do nada. Ela é o reflexo de uma ferida que foi sendo construída lá atrás, quando você aprendeu que precisava ser melhor para ser vista, perfeita para ser amada ou suficiente para ser aceita. Então, antes de tentar parar de se comparar, você precisa curar a raiz, essa crença silenciosa de que o seu valor depende do olhar do outro. Reconheça a origem da sua comparação. Toda comparação começa com uma sensação de falta. Ela é mais bonita, ela é mais magra, ela é mais confiante, ela é mais bem-sucedida. Mas o que você está dizendo sem perceber é: eu não me sinto bonita, eu não me sinto suficiente, eu não me sinto pronta. A comparação é o espelho que te mostra onde você ainda não se validou. Então,
Ao invés de fugir desse incômodo, encare-o com consciência. Pergunte a si mesma: o que exatamente essa comparação está me mostrando sobre mim? Talvez ela revele que você precisa resgatar sua autoestima, ou que tem uma área da sua vida pedindo mais atenção, ou simplesmente que você esqueceu de celebrar quem você já é. Comparar-se com outra mulher não é o problema. O problema é usar a comparação para se punir e não para se inspirar. Transforme a inveja em inspiração. Existe uma linha muito fina entre inveja e inspiração, e o que define de que lado você está é a sua intenção. Quando você olha para uma mulher e sente aquele aperto no peito, ao invés de se diminuir, observe o que ela desperta em você. O que te atrai nela? A confiança? A liberdade? A leveza? Talvez o que você admira nela seja justamente o que você também tem dentro de si, mas ainda não teve coragem de colocar para fora. Mulheres poderosas não competem. Elas espelham possibilidades. Quando você muda o olhar, o sucesso da outra deixa de ser uma ameaça e passa a ser um lembrete do que também é possível para você. Aprenda a celebrar suas próprias vitórias, mesmo as pequenas. Enquanto você estiver focada na vida dos outros, vai continuar cega para as conquistas que já teve. E é aí que mora o perigo. Você começa a achar que nada que faz é suficiente. Mulher poderosa celebra o processo. Ela entende que cada passo é importante. Então, toda vez que aquela comparação vier, respira fundo e diz para si mesma: eu estou evoluindo, eu estou crescendo, e isso é o que importa. Anote, se precisar. Crie uma lista das coisas que já conquistou, das batalhas que venceu, dos medos que superou, porque a comparação perde força quando você tem clareza da sua própria trajetória. Construa seu padrão de beleza e sucesso. Você já percebeu como o mundo tenta te convencer que existe só um tipo de mulher bem-sucedida? Corpo X, cabelo X, relacionamento Z e uma rotina que parece de revista. Mas a verdade é que o padrão é uma prisão disfarçada de meta. A mulher poderosa cria o próprio conceito de beleza. Ela não precisa caber em moldes, ela cria o próprio molde. Então, defina o que é sucesso para você. Para algumas, é ter liberdade. Para outras, é ter paz. Para outras ainda, é poder escolher o próprio caminho. Quando você define o que te realiza, você para de correr na pista dos outros e começa a correr na sua. Fortaleça sua identidade e sua autoconfiança. A comparação se alimenta da dúvida. Quanto mais você duvida de si, mais fácil é acreditar que o outro é melhor. Por isso, o segredo está em fortalecer o seu senso de identidade. Se conheça, se estude, descubra o que te move, o que te apaixona, o que te diferencia. Você não é uma mulher entre muitas. Você é a mulher que só você pode ser. E quando você descobre isso, ninguém mais tem o poder de te fazer sentir inferior. Cerque-se de mulheres que elevam, não que competem. A energia que te cerca influencia o que você acredita sobre si mesma. Então escolha com sabedoria com quem você anda. Fique perto de mulheres que celebram sua vitória, que te inspiram, que te levantam quando você esquece do seu poder. A mulher poderosa entende que o brilho da outra não apaga o dela. Ele acende ainda mais. Escolha conscientemente onde coloca seu foco. Tudo o que você alimenta cresce. Se você alimenta a comparação, ela toma conta. Mas se você alimenta o autoconhecimento, o amor próprio e a evolução, você muda o jogo. Então, a partir de hoje, toda vez que sentir que está se comparando, respire e diga: eu escolho olhar para mim, porque é só olhando para dentro que você vai encontrar o que sempre procurou fora. Agora, imagina por um instante. Você acorda e não sente mais aquela pressão de ser perfeita. Não sente mais o peso da comparação. Não precisa mais provar nada para ninguém. Você abre o espelho e o que vê é uma mulher inteira. Com falhas, sim. Com imperfeições, claro. Mas com uma paz que vem de saber que não precisa ser outra para ser suficiente. Você olha para as outras mulheres e, ao invés de sentir inveja, sente admiração.
Você torce, você inspira, você soma. Porque entendeu que quando uma mulher brilha, todas nós iluminamos o caminho. A mulher que você se torna depois que para de se comparar é uma mulher livre. Livre das amarras da autocrítica, livre da necessidade de aprovação, livre para viver o que é dela, do jeito dela. Ela não vive mais esperando ser reconhecida. Ela se reconhece. Ela não busca validação no olhar do outro. Ela se valida. Ela não teme o sucesso da outra. Ela cria o próprio sucesso. Essa mulher tem um olhar diferente. Ela caminha com leveza, com presença, com propósito. Porque entendeu que o verdadeiro poder não está em ser a melhor, está em ser autêntica. E é aqui que mora o segredo do brilho feminino. Quando você se compara, o foco está fora. Quando você desperta, o foco volta para dentro. E o que nasce daí é algo que ninguém pode tirar: autonomia emocional. Você para de se sabotar, para de se cobrar, para de se esconder. E começa a se permitir viver de verdade. E o mais bonito é que, quando uma mulher se reconecta com o próprio poder, ela não muda só a vida dela. Ela muda o ambiente inteiro ao redor. Filhos, amigas, colegas, parceiros, todo mundo sente o impacto de uma mulher que se reencontrou. Essa é a mulher poderosa. Aquela que não precisa competir porque sabe quem é. Aquela que inspira só por existir. Aquela que é referência, não porque é perfeita, mas porque é real. E a melhor parte? Essa mulher não está distante. Ela já existe dentro de você. Ela sempre existiu. Ela só está esperando que você diga o primeiro sim para si mesma. Agora me diz, depois de tudo o que você ouviu até aqui, depois de sentir o peso da comparação e imaginar a leveza da liberdade, você realmente vai continuar vivendo pela régua dos outros? Ou vai escolher, a partir de hoje, viver pela sua? Porque a verdade é simples, mas poderosa. Ninguém vai te libertar além de você mesma. A mulher poderosa não espera o momento ideal. Ela cria o momento. Ela não espera se sentir pronta. Ela dá o passo mesmo tremendo, porque sabe que o poder não está na perfeição, está na decisão. E talvez hoje, agora, esse seja o seu momento de decidir. Decidir parar de se comparar, parar de se punir, parar de viver o que esperam de você, porque existe uma nova versão sua pronta para nascer. Uma mulher com postura, brilho e presença. Uma mulher que se olha no espelho e diz: chega de me diminuir, chega de me esconder. Eu sou o meu próprio padrão. E é para essa mulher que o Despertar das Poderosas foi criado. Um treinamento pensado para te reconectar com o seu poder, curar suas feridas internas e te guiar passo a passo para construir uma nova identidade feminina. Sem culpa, sem comparação e sem medo de brilhar. Lá dentro, você vai aprender a dominar o autoconhecimento, a fortalecer sua autoestima, a transformar inseguranças em força e a finalmente viver com confiança, equilíbrio e propósito. Não é um curso, é um reencontro. É o início da jornada da mulher que você nasceu para ser, a mulher que inspira, que lidera, que ilumina o mundo com a própria luz. E o melhor, esse primeiro passo está literalmente a um clique de distância. Então, se o que eu disse aqui ressoou no seu coração, se você sentiu que essa mensagem foi para você, não ignore esse sinal. Clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Vem descobrir o despertar das poderosas, porque você não precisa ser como ninguém para ser extraordinária. Você só precisa lembrar quem você é. E quando você faz isso, o mundo inteiro começa a te enxergar diferente, porque você não é mais uma mulher tentando se comparar. Você é uma mulher que se escolheu. E nada é mais poderoso do que isso.